E olha, o Ministério da Saúde espera receber em setembro o primeiro lote de vacinas encomendadas contra a varíola dos macacos. O anúncio aconteceu nesta sexta-feira, dia em que o país teve a confirmação da primeira morte pela doença. Nós voltamos a Brasília agora para conversar mais uma vez com o Pedro Teixeira, que está de volta aqui depois da participação inicial dele. E o Pedro tem outras informações aqui para a gente a respeito dessa situação e dessa preocupação, né, Pedro, do Ministério da Saúde e, claro, da população brasileira como um todo. Olha só, Nonato, ontem, logo depois da confirmação da primeira morte por varíola dos macacos aqui no Brasil, inclusive tem um detalhe importante, essa é a primeira morte neste ano fora do continente africano, uma vítima do agravamento dos sintomas da monkeypox. O Ministério da Saúde fez uma entrevista coletiva lá no Ministério para dar mais detalhes sobre como o Ministério pretende agir a partir de agora, e uma das informações compartilhadas pelo secretário de Vigilância Sanitária, Arnaldo Medeiros, é justamente essa expectativa de que o Brasil receba da Organização Mundial da Saúde cerca de 50 mil doses até novembro. Segundo o secretário, o Ministério trabalha com a possibilidade de receber metade deste lote, ou seja, 25 mil doses até setembro e as outras 25 mil doses até novembro. Ele reiterou ainda que a Organização Mundial da Saúde não preconiza uma vacinação em massa contra a varíola dos macacos. Eles priorizam apenas a aplicação em trabalhadores da saúde e contactantes com a doença, por exemplo, pessoas que tiveram contato com outras pessoas infectadas. Ainda sobre a primeira morte de varíola dos macacos aqui no Brasil, um homem de 41 anos, ele ficou internado em um hospital público de Belo Horizonte. Acabou não resistindo. Segundo o Ministério da Saúde, ele tinha imunidade baixa e comorbidades, incluindo um câncer no sistema linfático. Eles não deram mais detalhes de como este paciente acabou sendo infectado com a varíola dos macacos, mas ontem eles confirmaram, infelizmente, a primeira morte por varíola dos macacos aqui no país. Reiterando o número de pessoas infectadas até agora com a doença no Brasil, segundo o último boletim do Ministério da Saúde, são 1.066 casos. O Brasil tem outros mais de 500 casos em investigação. O Ministério ontem, nesta coletiva, evidentemente disse que vai seguir acompanhando, analisando caso a caso. O Brasil, que é hoje o sexto país com o maior número de casos de pessoas infectadas com a varíola dos macacos. E, infelizmente, a gente reitera essa informação. Ontem a gente confirmou a primeira morte por varíola dos macacos fora do continente africano. Neste ano, a gente já tinha 5 vítimas da doença no mundo todo, 3 na Nigéria e outras 2 na República Centro-Africana. E agora a gente tem a 6ª vítima, um brasileiro de Minas Gerais. Eu volto com vocês. Muito obrigado, viu, Pedro, trazendo essas informações, portanto, de Brasília, a respeito desse cenário, né, da monkeypox ou varíola dos macacos, que começou a se espalhar pelo território europeu, depois foi para Estados Unidos, Canadá e, inevitavelmente, acabou chegando aqui no Brasil também.